Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio. Dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus. Nossa Senhora das Graças. Eu nunca me orgulhei muito da minha voz, sabe? Teve uma época que eu tocava na igreja que eu resolvi, além de tocar, cantar. Uma pessoa muito sábia e prudente se aproximou de mim depois de uma missa e disse: olha, você como cantor é um ótimo tocador de teclado, continue tocando, para de cantar, né? Mas quando acontecem essas mudanças de clima, gente que tem doença respiratória sofre um pouquinho mais. Então hoje, além da minha voz horrível e anasalada, vocês vão ter que escutar eu dando ré no muco de vez em quando. Você sabe o que é dar ré no muco, né, Carlão? Então, o pessoal que vai escutar só o áudio aí, de vez em quando vai escutar esse som um pouco estranho. Eu vou tentar fazer um movimento de tirar o microfone na hora de dar a ré. Mas eu vou empolgar e de vez em quando vai dar uma subida no muco aqui no microfone, vocês vão tendo paciência. Eu preciso que vocês entendam hoje a distinção de dois conceitos na teologia que vai fazer com que a compreensão do que o Evangelho hoje tenta nos ensinar fique mais fácil. Vamos dividir a nossa história da salvação em duas partes, que a sua Bíblia faz isso, então não é difícil de você entender, né? Você tem lá o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, o que rege o povo de Deus é o que nós chamamos de regime da lei. Então existe uma lei ali que o povo precisa cumprir, por mais que o povo não dê conta de cumprir aquela lei. Se você acompanhar o Antigo Testamento, você vai ver que sistematicamente o povo quebra as alianças que Deus faz com eles, né? Existe uma fragilidade no povo, o povo não consegue ser fiel àquela lei. Quando a gente passa para o Novo Testamento, não é que a lei some, a lei continua ali. Tanto é que Jesus diz: eu não vim abolir a lei, eu vim dar a ela o pleno cumprimento. Mas quando a gente passa para o Novo Testamento, a gente sai do regime da lei, não quer dizer que não tem mais lei, a lei continua. Mas agora nós entramos no regime da graça. Então agora a gente precisa entender que aconteceu uma mudança em nós. Nós somos redimidos, nós somos resgatados. O homem que antes estava mais que seja uma palavra meio feia, e a meninada usa isso como um palavrão, e tá certo, é um palavrão, mas ela tem um significado, né? O homem antes de Cristo estava num estado de desgraça. Então, o que era a desgraça? E é bom separar bem o prefixo do que vem depois, para o menino não achar que o pato está xingando. A desgraça é uma ausência da graça. Então, não tendo graça, o homem estava num estado literalmente desgraçado. E aí, hora que entramos no Novo Testamento, hora que Jesus realiza a redenção, então começa um novo regime, chamado regime da graça. Por isso que São João, no seu Evangelho, vai dizer que a lei nos foi dada por Moisés, mas a graça nos foi dada por Cristo. Então, estando no regime da graça, a lei continua valendo. Só que agora o homem foi capacitado para cumprir a lei de uma forma que na Antiga Aliança ele não dava conta. Existe agora uma força divina em nós. Agora, entendendo essa separação do Antigo Testamento e o Novo Testamento,
vocês vão perceber também que no Novo Testamento, antes de Jesus nos resgatar, com o que celebramos há pouco tempo no Tríduo Pascal, paixão, morte e ressurreição de Jesus, por mais que Jesus estivesse ali presente, ainda havia um predomínio da lei e não da graça. Ainda estava no regime da lei. Como é que a gente percebe isso? Se você olhar nos evangelhos sinóticos, e você sabe quais são os evangelhos sinóticos, né? São aqueles que são vistos sobre a mesma ótica. Quais são os evangelhos sinóticos? São os 3 primeiros ali da sua Bíblia, né? Mateus, Marcos e Lucas. É aqueles que você lê, nossa, parece que é a mesma coisa. Nossa, isso aqui tem ali também. Nossa, isso aqui também tem ali. Então, esses 3 evangelhos, eles foram escritos sobre a mesma perspectiva. Por isso, sinóticos. Eles usaram ali as mesmas fontes e tudo. Naqueles 3 evangelhos, quando a gente vê Jesus falando do amor, a gente percebe que parece que Jesus ainda está olhando só para o regime da lei. Não tem graça ainda. Como é que a gente percebe isso? E é bom entender que quando Jesus fala do amor nos 3 evangelhos sinóticos, Jesus está falando com o povo. Jesus geralmente está falando com a multidão. Jesus está falando para aqueles de fora que ainda não entraram. Um escriba se aproxima de Jesus, um de fora, e pergunta para Jesus, qual é o maior mandamento da lei? Jesus faz uma citação do Antigo Testamento, Deuteronômio 6, versículo 4, onde ele diz, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças, e ao próximo como a si mesmo. Esse mandamento é da antiga aliança, é do Antigo Testamento. O mandamento de não só amar a Deus, né, sobre todas as coisas, mas amar ao próximo. Mas qual o critério de amor ao próximo? Amar ao próximo como a si mesmo. Agora, quando nós passamos para o regime da graça, agora esquece os 3 evangelhos sinóticos, agora olha para São João, nós estamos ouvindo São João no evangelho hoje, São João apresenta um mandamento que não é esse mandamento da antiga aliança. Não é amar ao próximo como você ama a si mesmo. Jesus diz agora não para os de fora, para os de dentro. Ele está na última ceia, ele está com os 11 apóstolos, não são 12. Como é que começa o evangelho hoje? Depois que Judas saiu, aí Jesus falou essa palavra para os 11 que ficaram. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Não. É a mesma coisa. Não, não é. O outro era, ama o próximo. Ama quem está fora. Agora é, amai-vos. É interno o negócio. Ama quem está dentro. De que jeito? Não é mais como você se ama, é como eu te amei. Então agora mudou o critério, a referência. A referência não é mais eu, a referência agora é ele. Então agora é necessário amar como ele amou. E por que Jesus faz essa diferença? Antiga aliança para quem está de fora, nova aliança para quem está dentro, né? Jesus está ajudando-nos a entender que para cumprir o mandamento da antiga aliança, por mais que a graça nos ajude, você pode fazer sem. Você pode fazer humanamente, com um esforço humano, certo? A graça vai estar presente, mas a sua força vai dar conta do recado. E como que você percebe isso? Esse mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Você vai ver que dá para fazer isso com quem está de fora, sem fazer um esforço assim, nossa, tem que ser santo para fazer isso. Não tem. Você está andando na rua aí, vê um acidente de carro aí, andando na rodovia. Vê um carro aí capotado, gente de fora saindo, pedindo socorro. Você passa batido e levanta a mão, boa sorte, com Deus. Não, é normal uma pessoa parar, liga o pisca-alerta, faz um triângulozinho ali, desce, ajuda, pergunta o que está acontecendo. Eu lembro que uma vez eu fui atropelado por um caminhão vindo de Goiânia, eu estava dentro de um golzinho. O trem passou por cima e foi um PT que explodiu tudo. E a hora que eu vi, eu estava no meio do carro, todo engrenhado. Eu lá tentando quebrar o para-brisa para sair pela frente. Menino, já tinha uns 10 lá fora me ajudando. Já tinha gente jogando água no carro para o carro não explodir. Já tinha gente ligando para a polícia. Então, assim, um monte de gente me ajudou. Era católico? Não sei. Era cristão? Não sei. Era gente. Era humano.
Então, é humano você ver uma pessoa numa situação complicada e você estender a mão. Você está andando na rua, alguém cai no chão na sua frente, uma senhorinha de idade lá, desbuchou no chão, você vai dar uma bicuda e passar batido? Não. Estende a mão, não, está tudo bem com a senhora? Aconteceu alguma coisa? Está precisando de ajuda? Não precisa ser santo para fazer isso. Qual que é o raciocínio que você faz? Nossa, se eu tivesse esborrachado no chão, eu queria que alguém me ajudasse. João, sei que você tem uns ajuda diferentona assim, né? Para ver Jesus, né? Então, assim, mas não é uma coisa do outro mundo, não é uma coisa absurda, é uma coisa humana. Você pensa como você gostaria de ser tratado e você trata. Pronto, normal. E não é uma coisa assim que, nossa, olha que pessoa boa, que pessoa nobre, né? Ajudando aquela pessoa. Não, é humano. Então, quando Jesus traz esse mandamento, viu que eu tirei, né? Da nova aliança para nós, ele está tentando mostrar que existe algo mais nobre do que isso. Mas é algo mais nobre, mas também mais exigente. Por quê? Porque o público-alvo inicial é diferente. Quando Jesus dá um novo mandamento para os apóstolos, Jesus está falando com quem? Jesus está falando com a família dele. Jesus está falando com aqueles mais íntimos que ele tinha. Lembre-se que Jesus, entre a viagem da Galileia até Jerusalém, ele foi seguido por uma multidão. Mas Jesus sistematicamente parava de vez em quando, ele dava uma chacoalhada assim para as moscas voar, para os mosquitos voar, né? Ele dava uma chacoalhada para ver se o pessoal que estava seguindo, ele queria seguir mesmo. De vez em quando ele parava e falava, vai ser assim, vocês querem mesmo? Aí uma renca saía. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Mas uma renca saía. No capítulo 6 do Evangelho de São João, quando ele fala da Eucaristia, um monte abandona ele. Os discípulos, não eram a multidão que tinha enchido a barriga. Os discípulos dizem, é dura esta palavra, quem pode ouvi-la? E a partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram. Mas os 12, os 11, né? Ficaram ali, mais ou menos junto, vão fugir depois ali na hora da cruz, tudo bem, mas eles foram os mais fiéis. Com exceção de Nossa Senhora, né, que ela não conta aqui, né, ela é top das fidelanças, né? Então, mas os 11 foram fiéis, eles ficaram juntos com ele, eles perseveraram. Então, ali Jesus está falando com quem? Com os mais íntimos, com a sua família. Então, esse amor que deve ser dado a quem está próximo a mim, num grupo seleto, e que não pode ser simplesmente um amor humano, de fazer aquilo que eu gostaria que fizessem comigo, é um amor que o objeto direto dele, aqueles que primeiro devem receber esse amor, estão onde? Estão dentro da nossa casa. E Jesus dá um mandamento exigente desse na ordem da graça, ou seja, no regime da graça. Por quê? Porque ele sabe que a gente não ia dar conta de fazer isso com as nossas próprias forças. Aí o Evangelho de São João, capítulo 15, vai ecoar nos nossos ouvidos, né? Sem mim, nada podeis fazer. Vocês não vão dar conta se vocês não estiverem unidos a mim. Então, talvez na nossa cabeça a gente pense assim, não, padre, não é assim não. Os de casa é mais fácil de amar, é difícil amar os de fora. É facinho amar os de fora. É facinho você amar quem não passa 24 horas por dia, 7 dias por semana pregado em você, debaixo do mesmo teto, te enchendo o saco, com TPM, soltando bufa debaixo do cobertor, que está nesse frio, né? Você está lá dormindo, quentinho, né? Maridão, mulher lá agarradinho, né? O que é isso, amor? Não, pelo amor de Deus, aí balanga a coberta, ele quer desespero, meu Deus do céu. Então, assim, é fácil amar quem está lá fora. Olha para você ver seus colegas de trabalho. Você não consegue, por mais que você esteja irritado, nervoso, talvez frustrado em casa. Você chega em casa no trabalho, como é que você faz? A hora que você chega no trabalho, bom dia, tudo bem? Bom dia. Não, isso aqui, não, pode fazer assim, tranquilo, não tem problema não. Parece que coloca uma máscara, né? Vira um ser espectral, legal, gente boa, gente fina, sorri, trata bem todo mundo, né? Aí a hora que chega em casa, tira a máscara, coloca no banco do carro, entra um demônio dentro de casa, né? Entra rosnando, brabo, bruto, nervoso, chutando, estressado com todo mundo. Aí já vem a mulher, opa, não estressa comigo não. Eu não tenho nada a ver com isso não. Já estofa o peitão, vem pra cima igual aquele piruzão novo, né? Então sim, mas é fácil amar os de fora, com esse amor humano. Mas amar os de dentro, com esse amor divino, meu amigo, que desafio.
Por isso que então Jesus nos apresenta a necessidade de começarmos, presta atenção, começarmos esse amor divino dentro de casa, com aqueles que são mais íntimos a nós, com aqueles que pisam no nosso calo, com aqueles que a gente sabe que não tem máscaras, a gente conhece os defeitos, as misérias, as fraquezas, as qualidades, mas as misérias. Porque se nós formos capazes de amar esses dentro de casa com esse amor, aí nós vamos conseguir dar o passo que a nossa fé espera de nós, de chegar ao ponto de amar aqueles de fora com o mesmo amor com que Cristo nos amou. E agora isso aqui, humanamente, é absolutamente impossível. Então você consegue se imaginar dando a vida para um estranho? Alguém que você nunca viu na sua vida? Você consegue olhar para a vida de alguém que você nunca viu na sua vida e falar, a vida dele vale mais do que a minha? E você morre e ele fica? Os santos foram capazes de fazer isso. Nós temos São Maximiliano Maria Kolbe, um sacerdote que na Segunda Guerra Mundial foi preso num campo de concentração. Um belo dia lá era dia de execução, para ter assim, um pouco de movimentação, o pessoal ficava muito depressivo em campo de concentração, então tinha que fazer uns eventos sociais assim, para o pessoal ficar animado de vez em quando, né? Então tinha um dia lá que eu vou matar alguém hoje. E aí botava o pessoal em fila e escolhia, né? Vamos ver quem vai morrer hoje. Senhor, como é que você chama? Zé. Beleza, Zé, chega aqui, nós vamos te matar hoje. E aí no meio da fila tinha um padre chamado São Maximiliano Maria Kolbe, que não era São ainda, mas era São Maximiliano. E aí o padre dá um passo à frente e fala, opa, ele não, eu. Aí o rapaz da Gestapo fica assim, mas como assim? O senhor quer morrer no lugar dele? Sim. Mas por quê? Não, porque eu sou padre. Ah não, padre é muito melhor de matar do que quem não é padre. Vamos matar o senhor, pode ficar tranquilo. Então devolveu o Zé para a fila e pegou o padre e matou o padre. Amém. Como assim? Quem era aquele cara para o padre? Não sei, o padre nunca deve ter visto aquele cara na vida. Deu a vida por ele. Vocês acham que se fosse vocês morrendo, eu entrava na frente da bala? Pode ser, né? Não sei, vai que na hora assim vem uma grande pessoa, Rogério, eu vou morrer no lugar do Rogerão ali, né? Não sei não, viu? Pode ser, tomara, né, Jesus? Mas o santo fez isso. Ele amou um estranho com o amor que Cristo amou ele, dando a vida por ele. Mas por quê? Porque antes de amar aquele estranho daquele jeito, Maximiliano amou dentro de casa a família, amou dentro do convento dele, da comunidade religiosa. Ele amou ao ponto de se sacrificar por eles, para que quando fosse necessário dar a vida para um estranho, ele fosse capaz. E olha a responsabilidade que Jesus colocou nas nossas costas, hein? Ele disse, é amando assim que os de fora vão olhar para vocês e vão saber que vocês são meus discípulos. Então não é amando com o amor da antiga aliança não, tá? Vê alguém aí tirando foto do Pix de um venezuelano aí na Brasil com a Goiás aí, mandando um Pix para ele, aquilo ali não faz de você discípulo de Jesus, não. Não faz. Aquilo ali, humanamente, é normal uma pessoa fazer aquilo. Vê você aí ajudando uma família necessitada que está passando por um perrengue aí também, não prova que você é discípulo de Jesus, não prova. Um pagão pode fazer isso com muita tranquilidade, basta ele ter 2 neurônios e um pouquinho de humanidade no coração. Normal. Mas agora ver você dando a vida pelos de dentro, ser fiel ao matrimônio. Gente, ser fiel ao matrimônio é dar a vida pelo outro, é dar a vida, não é? Porque as pessoas não olham para um casal jovem que se casa e quer viver a fidelidade. O povo não olha e fala assim, nossa, estou jogando a vida fora. Nossa, está perdendo. Olha, podia estar pegando as menininhas aí, podia estar na festa, podia estar tocando terror aí. Está aí amarrado aí com a mulher, só tanta mulher aí, né? Eu lembro que eu recebi esse conselho de 2 pessoas quando eu falei que eu ia para o sacerdócio, né? Que eu ia ser padre, né? Eu recebi esse conselho do meu padrinho de batismo, recebi esse conselho de um ex-chefe meu, né? Conselho muito sábio, muito nobre, né? Quando eu falei para o meu padrinho, né? Falecido Zé, que morreu de cirrose, que Deus o tenha dado a ele a graça no último momento, porque em vida ele viveu, foi complicado. Zé, tomara que você esteja aí, esteja aqui. Mas quando eu falei para o meu padrinho que eu ia para o seminário para ser padre, o conselho que ele me deu, eu falei, rapaz, não faz não, você ficou doido. Como é que você vai para o seminário? Isso é bonito.
Aí depois, quando eu falei pro meu patrão também, tava indo embora e tal, concurso, né, largando o serviço, então ele disse, rapaz, faz isso não. Eu falei, gente, eu já ouvi essa frase antes. Tanta mulher que você pegar, rapaz, ser padre, coisa boba. Graças a Deus que eu não ouvi o conselho, né, maldito, né, mas as pessoas não olham para um casal fiel e falam isso. Nossa, tá jogando a vida fora. Ou seja, ser fiel é dar a vida. Ou seja, amar uma pessoa durante toda uma vida é dar a vida. Você gastar a sua juventude do lado de uma pessoa que você ama é dar a vida. Uma mulher, né, tá aí, essas mulheres, geralmente, maioria, tudo slim, né, corpinho de Barbie e tal, não sei o quê. Aí pare 1, pare 2, pare 3, como é que fica? Aí cai uns negócios para frente, aí cai uns negócios para o lado. Os negócios de trás não caem, parece que entra para dentro. Então, assim, fica um negócio tudo errado, né? O que é aquilo? Tá dando a vida, não tá? Tava bonita, tava arrumadinha, toda ajeitada e tal. Deu a vida. Acabou. Aos olhos do mundo, nossa, tá feia, nossa, tá gorda, nossa, não sei o quê. Deu a vida. Foi uma escolha. Escolheu dar a vida, certo? Mas, então, dar essa vida aqui dentro de casa não é fácil. É um desafio que só pode ser realizado com o auxílio da graça, sem nem nada podeis fazer. Mas uma vez que nós formos fiéis a isso, dentro de casa, então aí nós temos o direito de esperar de Cristo esse dar a vida pelo outro de fora. Então por isso, guarda isso, tá? Esse é o distintivo do cristão. Esse aqui é o termômetro para saber se você ama de verdade ou não. Então é claro que a nossa vida de oração, participar da missa, rezar o terço, ler a palavra de Deus, fazer meditação, então, tudo isso são ferramentas que contribuem nessa direção. Agora, se você faz tudo isso e chega em casa, você vira um capiroto, você maltrata todo mundo, você xinga todo mundo, você bate em todo mundo, então pronto, tem alguma coisa errada com a sua vida de oração. Você está relacionando-se não com Deus verdadeiro que se fez carne, você está se relacionando com uma coisa que você inventou na sua cabeça. Porque você não está dando frutos dentro da sua casa. Então a nossa vida de fé e de oração, ela tem por pressuposto nos levar a um amor nessas magnitudes que Cristo nos apresenta no Evangelho de hoje. Então por isso peçamos a Deus a graça de acolhermos essa vocação, é uma vocação que Deus nos deu, a vocação ao amor, e começar a praticá-la dentro de nossas casas, com as pessoas que são mais próximas a nós, com os nossos íntimos. Para que assim, enquanto estamos amando com o amor da antiga aliança lá fora, tá ok, tá errado não, mas que a gente pratique um amor da nova aliança aqui dentro, para que a gente seja capaz de também lá fora, se preciso for, a gente também dará vida por quem espera isso de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.